noite. Boa noite. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. É sempre muito bom estarmos aqui reunidos, né? Semana após semana, cumprindo assim essa promessa que fizemos para nós mesmos, de buscar sempre conhecimento, entendimento, estudo e estarmos reunidos com a espiritualidade, né? Hoje, para nós, é um dia muito especial. Temos aqui a Tânia Pazianotti, nossa querida amiga, e ela vai falar de um assunto assim, gente, que não tem para ninguém, né, Tânia? Não tem para ninguém. Ela só vai falar do Cristo Consolador. Só isso. Maravilhoso, né? Então, para nós que estamos vivendo assim, até dias conturbados, e se não somos nós, são nossos irmãos, porque a gente tem todos os dias que se lembrar que são muitos irmãos que precisam sim do auxílio de Deus, da espiritualidade, mesmo que esses irmãos não sabem disso, né? Mesmo aqueles que estão assim, à deriva mesmo, não se lembrem muitas vezes nem de fazer uma prece, nem de fazer uma prece de agradecimento, pedir realmente uma proteção, enfim. São irmãos que estão aí necessitadíssimos. Não que nós não sejamos também, mas a gente sabe que tem irmãos que precisam muito mais do que nós. Então, quando a gente se reúne aqui, né, como hoje, nós podemos reunir toda essa nossa energia, nosso entendimento para dividir, né, com a espiritualidade. Dividir não, né? A gente empresta um pouquinho para eles, um pouquinho que nós conseguimos doar para eles levarem para todo canto onde haja um irmão sofrendo. E são muitos irmãos em necessidade. Então vamos focar nossos pensamentos hoje neste Cristo Consolador. É o Cristo que nos abraça todos os dias, nos momentos mais difíceis que nós temos. Muitos de nós não têm essa percepção, mas Ele está conosco o tempo todo, né? E vamos nos unir para pedir que Ele tenha cada vez mais condições de estar conosco. Condição Ele tem, é nós que não oferecemos essas condições, porque ainda vivemos presos na matéria, né? Nas dificuldades, vivemos assim momentos muito conturbados, valorizando aquilo que não tem valor, enquanto que Jesus está fazendo o possível para nos ajudar. Então vamos ouvir a nossa irmã com muita atenção, né? Nos unir aos irmãos da espiritualidade que também foram trazidos aqui hoje para ouvir assim como nós. Ao pessoal do Facebook, muito boa noite. Obrigada por vocês estarem aí nos acompanhando e que todos nós tenhamos uma palestra que possamos levar conosco, né, no nosso dia a dia e tenhamos uma semana de muita luz e de muita paz. Vamos então fazer a nossa prece. Em primeiro lugar, nós vamos agradecer a Deus por todos os benefícios que recebemos somente neste dia de hoje, da hora em que acordamos e confirmamos, né, estarmos aqui encarnados, respirando, podendo andar, falar, caminhar, trabalhar, conviver com os nossos entes queridos. Tudo isso, Senhor, é motivo de muita gratidão. Agradecer a Ele também por poder estarmos aqui reunidos mais uma vez, saudando a toda a espiritualidade bendita desta casa, na direção do nosso querido Bartolomeu, e agradecer toda a equipe médica, enfermeiros, terapeutas, magnetizadores, todas as falanges, os pretos velhos, os Exus, todos esses irmãos queridos, os tarefeiros da espiritualidade que estão aqui para nos auxiliar. E auxiliar nossos irmãos que estão aqui no Hospital São Luís, que foram trazidos para cá para também assistir à palestra. Que a paz e o amor de Maria Santíssima esteja conosco, que ela nos envolva,
céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos lá, Karine? Acho que melhora já, né? Olha que legal. Tá ótimo. Isso. É que não pega as mesas, não pega aquele cano. Não. E aí, tá ótimo. Maravilha. Aí na hora que ela vai projetar. É. Eu tenho um instrumento aqui. Esse. Boa noite a todos. Boa noite. Não muito mais do que a Beth já disse nessa abertura, eu teria a dizer a respeito de Jesus. Falou tudo. Não, você tem muito mais para falar. Nós, muitas das vezes, e na sua grande maioria, a Beth externou aqui, né, a questão de que nós estamos sempre diante de gente que precisa muito mais de Jesus. Todos nós precisamos de mais de Jesus. De entendimento, de compreensão, porque nós estamos caminhando no sentido de conhecer um tantinho assim do que é o amor de Jesus por nós. E uma das facetas do Cristo é o Cristo Consolador. O Cristo Salvador, o Cristo amigo, o Cristo direcionador. E o Consolador é uma das infinitas atributos do Cristo, que nos consola, que nos dá bom ânimo, que nos torna capazes de enfrentar as nossas dificuldades de forma mais tranquila, de forma mais leve. Esse aqui. E agora? Não, mas você apertou no outro aí, né? Aí o Salvador. Ah, esse Salvador. Toninho, o Salvador. Veio trazer o Cristo Consolador. Só a energia dele já trouxe a imagem. O Cristo Consolador. O Cristo Consolador está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós temos o jugo leve, depois o Consolador prometido, e aí como instrução dos Espíritos, apenas um Espírito de verdade, com 3 mensagens, que eu convido a todos a dar uma visitadinha. Quando chegar em casa, dá uma visitadinha, é bem curtinho, mas é de uma dimensão assim, tão profunda, que nós estaremos nos preparando para o sono da noite a encontrar a paz. Toda vez que a gente busca o Evangelho, a gente encontra a paz. Então, estamos aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. E aí nós temos. Vamos ver se o som funciona.
eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Pois bem, convite de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Essa passagem de Jesus está apontada em Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Gente, quem nesse momento desta encarnação não tem qualquer motivo de aflição? Aflição, no nosso dicionário: agonia, atribulação, angústia, sofrimento, tristeza, mágoa, pesar, dor, cuidado, preocupação, inquietação e ansiedade, até padecimento físico, tormento, tortura. Quem são os aflitos, os cansados, os sobrecarregados que Jesus convida a estar com ele? Somos todos nós. Os aflitos somos todos nós, em maior ou menor intensidade. Em muitos momentos, as aflições diminuem, as angústias estão mais acomodadas, a gente está num momento mais tranquilo, e aí, de repente, tudo muda. E aí vem a perda de um ente querido, vem um padecimento físico, vem uma tribulação da vida material. Então, é um sobe e desce, em maior ou menor grau. Mas todos nós somos os aflitos, os cansados e os sobrecarregados que Jesus convida: vinde a mim. É um convite. É um convite. E esse convite é ininterrupto. A abertura, a Beth trouxe. Quantas vezes nós não nos lembramos de uma prece? Muitas das vezes na aflição, na angústia, na dor, aí a gente se apega. E aí a gente vai buscar muito mais a presença de Jesus. Mas conforme a gente vai entendendo a magnanimidade desse amor, nós vamos cada vez mais aceitando o convite amoroso do Cristo. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Alívio. O que é que nos proporciona o alívio? Inúmeras situações. Eu apontei 5. O esforço no bem, a consciência tranquila, paz, caridade, seja ela a material ou a caridade moral, o bom ânimo. Quem aqui, diante da dor alheia ou da própria dor, que se despojou daquele momento de aflição e fez algo em benefício do outro, que não se sentiu em paz, que não se sentiu aceitando esse convite de Jesus? A automaticidade da nossa vida, muitas das vezes a gente nem percebe. Tudo no automático. É lícito, é honroso, é necessário
Nós vivemos no mundo da matéria. Nós precisamos buscar a nossa sobrevivência, nós precisamos buscar meios de continuarmos a nossa vida, e não é, usando um termo que não é muito comum na nossa linguagem de espírito, não é pecado batalharmos por estar melhorando as nossas condições de vida. Nunca foi pecado e em nenhum momento das Escrituras, antes ou depois do Mestre, está dito que é errado. A grande dificuldade é quando nós damos mais importância ao lado material da vida. E quando isso acontece, nós estamos vivendo um mundo de ilusão. A ilusão de um ego que quer viver o presente sem entender da nossa origem, das nossas vivências passadas e a continuidade. Nós somos espíritos imortais. E se esse entendimento não estiver presente nas nossas vidas, a gente entende que é só isso aqui e aí vai na ânsia de conquistar situações para a matéria. E quando esse corpo, quando essa situação de carne se finda nessa experiência, a gente não leva nada. A gente só leva da vida a vida que a gente leva. E a vida que a gente leva, ela deve ser reflexionada, como Santo Agostinho nos ensinou. No fim de cada jornada diária, pergunto a mim mesmo: o que eu fiz contra o meu irmão? O que eu fiz de bom? O que eu fiz de ruim ou errado? Ou poderia ter feito melhor? E essa reflexão nos dá o direcionamento para o dia seguinte. Santo Agostinho traz isso. A cada fim, cada fim do dia, eu faço uma introspecção e me pergunto aonde eu posso fazer melhor. E com certeza a gente vai encontrar essas respostas, porque a gente pode fazer melhor tudo. E esse vai ser o caminho da nossa transformação. Um bocadinho de cada vez um pouquinho melhor. Continuando, o Espírito de verdade, que sabemos ser o próprio Cristo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6 desse capítulo, venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. Mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. É de consenso no meio espírita que o Espírito de verdade é o próprio Jesus. E o convite que eu fiz no início, para a gente ir lá, chegar em casa e visitar esse capítulo que é tão pequenininho, nos preparando para uma noite com Jesus, com certeza, as 6 mensagens é o próprio Cristo nos chamando, nos dando o alento, o consolo de que Ele está conosco. E é nele que nós vamos encontrar a condição de continuar a nossa jornada de uma forma mais suave, de uma forma mais leve, compreendendo que é pelo seu amor que a gente vai transformar a nós mesmos, contribuindo assim para a transformação do nosso planeta, que está em fase de sair desse mundo primitivo, já alcançando o mundo regenerado, em regeneração. E conosco, nesse
entendimento de que o caminho é com Jesus, nós estaremos contribuindo cada vez mais nessa transformação do planeta. Em continuidade da mesma mensagem, aí já é Kardec. Se as pessoas se apoiam em algo material para tentar superar a fase complexa, difícil da vida, logo se desilude. Por quê? Porque a vida material é necessária, mas não é a verdadeira vida. E aí nós engendramos esforços para angariar recursos, engendramos esforços para a bela foto da rede social, a conquista de um bem melhor do que eu já tenho, e eu entro nesse lufa-lufa e esqueço que a verdadeira vida é a vida espiritual. E a decepção, a desilusão é fato, porque os esforços vão, né? Eu conquisto uma coisa, em breve aquilo. Isso aqui é a experiência de todos nós. De todos nós. Eu acabei de falar aqui pro João, eu fiz isso para pagar esse notebook. Fiz isso para pagar. Porque era o que eu queria, mas isso tem 2 anos, ele já está me decepcionando. Porque ele demora para virar a página, ele não faz o som do jeito que eu quero. E olha, foi uma batalha. Mas será que tudo aquilo que eu me esforcei para fazer essa aquisição, poxa vida, mas eu já estou reclamando dele faz tempo, tá? Então não vai ter agora. Um ano que eu fiquei feliz. Ah, não, mas não foi isso. Ah, 1 ano e meio. Não foi tudo isso. Uma coisa que tem um pouquinho mais de valor do que um simples notebook. Um carro novo, né? Um carro novo. Eu me lembro, gente, é um negócio assim, eu fiz uma troca de um carro por um carro mais novo. E eu achava que ninguém tinha aquele carro. Eu só via, aí eu troquei o carro. E eu só vi o carro igual o meu. Aí assim, não, Eu já fiz isso. pois é. E assim, passa a não ter o mesmo valor. Por quê? Porque você já adquiriu, né? Já faz parte daquilo e você parte para querer outras coisas. Você parte para querer mais. Como eu disse, não é pecado, não é ilícito, mas é ilusório. Precisamos vencer as nossas dificuldades no mundo material e para isso, muitas das vezes, esse esforço se faz necessário, sim, mas sem que a devida importância seja, na medida certa, a importância às coisas da vida. Aí, aqui também se diz, eu rio desse jeito porque foi exatamente o que aconteceu nesse fim de semana. As viagens, eu vou espairecer e vou descansar. Comentei com a minha irmã, o fim de semana foi bacana, foi perfeito. E ao subir a serra, meu carro quebrou. Eu fiquei 9 horas na estrada, aguardando o socorro. Graças a Deus que eu tenho o socorro. Demorou 9 horas, mas veio. Mas a hora que eu estava revendo o texto, eu falei assim, olha aqui o meu momento não se passou nem 24 horas ainda. O fim de semana foi muito legal. A gente estar em família, os meus sobrinhos, minha irmã, meus cunhados, assim, é muito gratificante. Mas passa, né? A gente tem que dar a devida importância aos que nos são gratos ao coração, essa interação, esse fortalecimento de laços. Mas não é só isso que importa. E os perrengues acontecem. Os perrengues acontecem. E aí a gente precisa, justamente, a questão do Cristo nos nossos pensamentos, nos nossos corações, é que mesmo diante dos perrengues, tudo vai passar. Vai passar e vai deixar rastros depois desse perrengue. Eu já estou rindo a respeito, né? E aí ainda uma situação que até foi o Cristo Consolador que me permitiu ultrapassar essas 9 horas sem muitas queixas. Eu fiz queixas.
sem muitas queixas, porque a imagem dele vinha à mente bênção. Normalmente, a minha mãe está comigo. E ela desistiu de ir, não quis. Se ela estivesse comigo, o nível de preocupação e de tensão seria tão maior. Então, foi uma bênção. Então, aí vem aquelas cutucadas dos nossos anjos guardiões e diz assim, né? Presta atenção nessa queixa. Ela não precisa existir, porque o motivo maior, você tem muito mais a agradecer do que se queixar. Mas, enfim, na verdade, essa loa toda é só em função de que tudo passa. O que é bom, o fim de semana foi maravilhoso. Aí vem o perrengue. Mas o perrengue acontece, que faz parte da vida. Muitas das vezes, num período de 24 horas, é muito mais que um. Mas a certeza de que tudo passa tem que fortalecer o nosso bom ânimo. E bom ânimo é uma das formas de alívio. É uma das formas de estarmos em paz. Que é o que Jesus prometeu neste convite. Que sem o óculos não vai. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso. Achareis o alívio. É difícil? É desafiador. O bom ânimo o tempo todo. A minha mãe ou a minha avó diria assim, ser bobo alegre. O bom ânimo o tempo todo não é possível, sim. Mas também bom senso. Às vezes a gente está triste, às vezes a gente está deprimido, às vezes a gente precisa. Essas manifestações dos sentimentos menores fazem parte da gente se conhecer e transformá-los. Mas o exercício em buscar a paz, o bom ânimo, é o alívio de Jesus, do convite de Jesus. Ainda tem mais uma exortação aqui nas questões de sexualidade, por exemplo. Hoje a gente está diante de uma situação assim, de uma erotização de tudo. Tudo tem a ver, tem uma conotação sexual, tudo tem uma questão de prazer imediato. E essa questão também é muito efêmera. Eu vejo crianças, e todos nós já nos deparamos com isso, crianças de tenra idade, 4, 5 anos, sem conhecer, sem saber exatamente o que está fazendo, mas envolvida em algo que vai ser perturbador na vida adulta, se não tiver quem direcione diferente, né? Por mais que a alma humana busque proteção e apoio nos dias de árduas lutas e de graves testemunhos, em coisas e pessoas, terá que encontrar frustrações e desalento, em razão da ordem da mesma vida. Por mais que a alma se dedique por sua liberdade para o gozo das fantasias dissolventes, um dia chega que o cansaço aborda. Porque vai entender, porque somos todos nós, vamos entender que a vida não é só isso. A vida não é só isso. E esse entendimento, quando baseado nessa situação do Cristo Consolador, vai ser mais leve, vai ser mais suave. Perante toda a situação da vida em que você esteja necessitando de um braço ou de um abraço que agasalhe o seu coração, busque Jesus. Jesus Cristo é aquele amigo que sempre espera a nossa decisão de buscá-lo. A Beth trouxe aqui, a Beth copiou tudo que eu ia falar, tá? Os pontos, assim, ela pontuou tudo. É um flashback. Pois é. É assim, ó.
é nossa decisão permitir a presença do Cristo, sentir a presença do Cristo, porque Ele conosco está, queiramos, sintamos, percebamos ou não, porque Ele é o nosso irmão maior, Ele é o enviado do Pai. Portanto, queiramos, sintamos, percebamos ou não, Jesus está conosco. É o nosso papel aceitar o convite. Aceitando o convite, estaremos abrindo os nossos corações para essa luz que é Jesus. E aí, alguém sabe o que é isso? Está escrito lá, né? O jugo. Porque o jugo é suave, né? Esse mecanismo aqui, ele vai no cangote lá dos bois, na frente do carro, ó, quer ver? Tem outra imagem, ó, que conduz o carro de boi. E o que é o jugo, então? O jugo é uma trave de madeira que se coloca sobre o pescoço dos bois para puxar o carro ou o arado. E figuradamente significa domínio, submissão. Na época de Jesus, por exemplo, a Palestina estava sob domínio de Roma, o jugo de Roma. Agora, será que o jugo de Jesus, o direcionamento que o Cristo nos proporciona, o seu evangelho como norte, como manual de conduta para as nossas vidas, é ruim? Pode ser ruim? Em que momento o amor pode ser ruim? Muitas das vezes nós não entendemos situações que acontecem na nossa vida. E nós, como verdadeiras crianças mimadas, a gente esperneia contra a situação. Nós podemos não entender, mas Deus, na sua onipotência, onipresença, sabedoria, causa primária de todas as coisas, nos criou simples na nossa constituição e ignorantes do nosso conhecimento, fadados à perfeição. Mas para isso, temos que trilhar o caminho da evolução. E esse caminho implica em sofrimentos, implica em perrengues, implica em situações que nós não compreendemos. Mas jamais pode ser ruim. O que nos falta é entendimento e compreensão do porquê. Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Atualidade, eu não vou lembrar, acho que é o capítulo Jesus e Aflições, que também é um convite, gente, é um livrinho muito pequenininho, mas muito bom e muito profundo esse lado psicológico que a Joana de Ângeles nos auxilia a entender as passagens de Jesus. Ela diz assim: se nós fizermos, diante de um problema, se nós fizermos vamos fazendo que nem a cebola, vamos tirando as cascas desse problema, voltando atrás, a gente vai descobrir a causa, na sua maior parte das vezes, aqui, nessa encarnação. Existem, sim, situações que são reflexos de vidas passadas. Mas grande parte dos nossos problemas de hoje foi a plantação lá atrás. Porque a gente só colhe o que planta. E isso eu duvido que alguém já tenha falado aqui. É novidade pura. É novidade pura, né? A gente só colhe o que planta. Olha que maravilhoso isso. Eu planto o bem e eu colho o bem. Olha a responsabilidade de uma escolha não tão feliz. Eu planto não tão bem e eu vou, as consequências, ter a colheita
dessa decisão lá atrás. Porém, não estamos fadados ao fogo do inferno, como diria uma personagem de uma novela muito antiga, que eu nem me lembro quanto tempo faz. Pelo contrário, todas as situações identificadas em nossas vidas que foram escolhas impróprias, inadequadas, podem ser revertidas, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Nesse aspecto, numa palestra do professor Raul Teixeira, ele conta uma história que é fabulosa. Ele se depara com um oftalmologista renomadíssimo a nível Brasil, América Latina, América do Norte, né, todas as Américas, e estava sendo aclamado na Europa, uma sumidade na área de oftalmologia. E esse oftalmologista, por permissão da espiritualidade, teve a revelação através do Raul Teixeira de que tinha tido uma vivência antes de Jesus aqui conosco, como alguém de altos escalões de Roma, aonde a primeira coisa que ele fazia num novo lote de servos, num novo lote de escravos, desenvolveu uma ferramenta e cegava os dois olhos daquela criatura que estaria sob orientação dele. Passaram-se séculos. Será que se fosse a lei do olho por olho, dente por dente, ele teria conseguido ter recebido, né, tanta cegueira que ele provocou toda vez? A lei divina não é lei de punição, é lei de reajuste. E era a segunda vez que esse ser vinha, em encarnação terrena, auxiliando aqueles que tinham problemas nos olhos. E nessa encarnação presente, ele desenvolveu uma técnica transformadora na área de cirurgia ocular, com relação aos nervos ópticos, situação assim que o amor cobre uma multidão de pecados. Portanto, as nossas escolhas dessa vida ou de outras, que não foram assim adequadas, estão sob o jugo suave e o fardo leve de Jesus, no sentido de que podemos transformar com leveza, com suavidade. Porque se não fosse assim, Deus não seria amor. E aí, esse mecanismo desse convite, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, Kardec, e aí no item 2 do mesmo capítulo. O seu jugo é a observância dessa lei, ou seja, aquele cabresto não, aquela madeira, né, que no dicionário diz submissão, é a observância da lei divina. E o jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. O amor para conosco mesmo, a caridade para conosco mesmo e para o nosso próximo. Porque Kardec também já trouxe. Modificando um pouquinho o que Paulo trouxe lá na carta aos Coríntios, fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque é o caminho. O bem de todos é o eterno princípio. E toda vez, pela caridade material ou pela caridade moral, eu proporciono o bem a outrem, a mim mesmo e a outrem, eu estou no caminho da salvação.
salvação de mim mesmo, e muitas das vezes daquele que recebe. E aí, então, eu já falei bastante, né? E aí, então, nesse capítulo, a gente tem o que? A continuidade. Cristo Consolador. Se me amardes, aí é o Evangelho de João, já não é mais Mateus. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. E aí, então, eis que nos chega o Espiritismo. O Espiritismo como Consolador prometido. Nós tivemos, então, através da figura magnânima, operante, nessa obra que nos auxilia como um manual de conduta para as nossas vidas, o Livro dos Espíritos. Lançado em sua primeira edição em 18 de abril de 1857, nessa edição primeira eram só 501 perguntas. Aí, 3 anos depois, em 1860, 18 de março, 1019 ou 1018, depende da interpretação, de perguntas e respostas que nos dão o direcionamento do jugo suave de Jesus, nos auxiliando a entender, relembrando o que Jesus trouxe há 2000 anos, e dizendo mais de que forma. Passaram-se 2 milênios, e em 2 milênios nós avançamos na compreensão. Lá atrás, aquele povo que veio, né, que Jesus foi veio trazer o reino de Deus para os homens na terra, tinham condição de entendimento peculiar àquela época. Transcorreram-se 2000 anos, até os dias de hoje. Vamos falar de 170 anos atrás, 1900 anos, né? 57 depois de Jesus. E Jesus, então, cumpre a promessa de nos enviar um novo Consolador. E veja, ele disse, estará conosco para sempre. Então, não é alguém. Porque se for alguém, como todo mundo, vai ter um fim nessa vida terrena. Não é alguém. E estará conosco para sempre, nos auxiliando no entendimento do Evangelho. E aí, então, o Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa de Jesus. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. E parábolas daquela forma de passar a informação, era o que era possível entender. O jugo é suave e o fardo é leve. E se nós nos mantivermos sempre nessa certeza que por mais que seja difícil entender diante das dificuldades, de que Jesus está conosco, de que Jesus é o direcionador das nossas vidas, vai ser sim, um fardo suave, um peso leve. Eu confundi, falei contrário, mas é isso, né? Porque é dessa forma. O desafio, eu sempre ponho um desafio para todos nós. O desafio é a gente nos esforçarmos para termos Jesus ao nosso lado, sentirmos Jesus ao nosso lado, nos momentos mais difíceis da nossa vida.
E diante, então, das grandes dificuldades, essas grandes dificuldades, apesar de serem as aflições, as angústias, e muitas das vezes a gente achar que não vai aguentar, a gente aguenta. Aguenta porque Jesus nos auxilia a carregar o fardo. Fora disso, vai ser difícil, vai ser desafiador, e muitas das vezes nos entregamos ao desânimo, à tristeza, e aí os infortúnios estarão muito mais presentes do que o bom ânimo a vencer as dificuldades. Encerrando então, porque já falei demais, é de André Luiz. Jesus segue à frente de nós. Se você deseja acertar, basta apenas segui-lo. É outro convite. Sigamos-lo então. Gente, a gente consegue o tempo todo? Se alguém disser que sim, eu vou pedir ajuda para mim, né? Sim, porque... mas faz parte. Faz parte. Eu tenho muitos momentos de uma autocobrança cruel comigo mesma. Puxa vida, eu sei, eu estou aqui no Evangelho e fiz errado. O entendimento de que vem a consequência da escolha que eu fiz, que não foi própria. Mas eu consigo ter mais clareza em uma próxima situação, ter aprendido com aquela. E é assim que a gente vai indo. É assim que a gente segue com o Cristo Consolador. Boa noite a todos. Gratidão imensa por terem me ouvido de uma forma tão carinhosa, com tanta vibração boa que aqui está me deixando. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Tânia. Viu? Se falar de Jesus é tudo de bom, né, gente? Não tem erro, né? É o assunto mais empolgante, né? Serve para todos os momentos. Então, nós vamos nos preparar agora. Hoje o passe será coletivo. Nossa querida Adriana vai fazer o encerramento. Vamos então sentir a presença dos benfeitores neste momento, que estão trazendo o quê? A luz do nosso Divino Mestre para todos nós. Então vamos todos fechando os nossos olhos, nos ligando a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão. Depois desta palestra tão abençoada, que nos remete ao nosso querido irmão, majestoso, amoroso e carinhoso, que possamos nos mantermos envolvidos por esta energia positiva, energia consoladora, que alivia os nossos fardos e que abençoa os nossos caminhos. Queridos irmãos em Cristo, já dados os momentos em que todos vós já têm as oportunidades do desligamento das angústias deste planeta que ainda está em provas e expiações. Todos já têm a capacidade, o entendimento e o ensinamento de que o consolo do Cristo vem através das preces, das orações. E por que vós ainda se permitem se manterem tão angustiados por qualquer situação material que vos acontece? Meus irmãos, as bênçãos do nosso Pai são muito mais benéficas e grandiosas do que os problemas terrenos que vos passais
aprendam a elevar os vossos pensamentos. Aprendam a estar juntamente na energia do Cristo e poderão ver como seus dias serão iluminados, como seus dias serão de paz, de tranquilidade e de mais amor. Não se apegueis ao que é terreno, apegueis o que é do vosso espírito, que é de Jesus. Isso sim é a caminhada terrena da próxima evolução do planeta regenerado. Isto, para ocorrer, só depende de cada um de vós. Que todos possam conseguir emanar luz, emanar as bênçãos, emanar energias positivas, onde o planeta comece a modificar, que todos nós, unidos no pensamento do Cristo, possamos sempre estarmos positivos, estarmos sempre ligados à fraternidade, meus irmãos. O momento é a fraternidade, o amor ao próximo, o respeito ao próximo. Quando cada um de vós conseguires colocar em suas vidas a fraternidade, verão como tudo irá mudar. Que a grandiosa imagem, luz, o amor do Cristo envolva a cada um de vossos corações. E neste momento, vamos aproveitar e nos prepararmos para o passe, onde nossos irmãos espirituais já estão decorrendo a cadeira de cada um de vós. Lembrem-se, meus irmãos, todos vocês são irmãos que têm a oportunidade do recebimento do passe. Creiam, abram os vossos corações e se permitam que esta energia de luz, esta energia benéfica, possa envolver vossos corações, possam curar as vossas dores, que as vossas chagas, neste momento, possam ser sanadas. Gratidão, Mestre Jesus. Gratidão, Pai amado, por esta oportunidade, por esta luz que nos ilumina, que nos abençoa nesta noite. Que a paz do Mestre Jesus envolva a cada um dos meus irmãos. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, devedores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Uma abençoada semana para todos e para o pessoal do Facebook também. Boa noite. Muito obrigada pela presença de todos. Até semana que vem receberemos aqui o